na mídia, já trazem conversas, todo mundo já ouviu falar, já viu alguma campanha, então acho que é muito fácil, é muito tranquilo para a gente lidar com isso como mais uma conversa, né? Então, a minha ideia é trazer, se quiserem interromper, tirar dúvidas, eu tinha trago, eu acho que eu vou ainda tentar com o link, a gente tenta usar a senha. Se não der certo, a gente faz aqui no chat, porque a minha ideia aqui é a gente conversar a partir de uma visão histórica. Eu acho que quando a gente para olhar a história, ter uma perspectiva histórica, a gente entende melhor né, o mundo que a gente está, o momento que a gente está, e isso vale também em relação às doenças e ao próprio HIV. Então, eu vou tentar trazer isso com um resumo muito rápido sobre a história do HIV e como que os cenários foram se alterando. E aí eu queria propor que vocês respondessem, eu vou mandar o link no chat e tem uma senha. Eu mando também no chat, porque eu acabei fazendo a apresentação com senha, só rapidinho aqui. Você consegue colocar o link, Kátia? Por favor? Aí eu mando a senha aqui. Aí quem conseguir entrar, pode, ao longo da apresentação, vocês podem ir colocando. E aí no final a gente conversa mais sobre isso. Pode ser? A minha pergunta, eu queria entender um pouquinho o que vem à mente quando a gente pensa em HIV, né? Quais são as palavras, quais são os conceitos, enfim, o que HIV te remete? Isso não é uma prova, um teste, é uma conversa mesmo, então não tem resposta certa aqui não, a gente vai... Então, vou voltar aqui. Vocês ainda estão vendo a apresentação? Ou não? Dá para ver? Não, parou. Não estamos vendo a apresentação. Agora sim. Agora voltou. Ótimo. Tá certo aí? Passando? Tudo certo. Então, vamos lá. Então, opa... Aqui, eu trouxe eu estava lendo um pouquinho sobre HIV, né? E aí eu me deparei com essa frase, achei muito interessante, né? Uma frase trazendo a perspectiva do surgimento lá na década de 80, que seria: imagine uma doença desconhecida que se espalha pelo mundo, causando perplexidade, sofrimento e mortes, que diante do primeiro sintoma isola e amedronta. Uma infecção sem tratamento, causada por um vírus nomeado por uma combinação de letras. E aí eu li isso e as primeiras letras que eu pensei foram Covid, né? Exatamente esse cenário que a gente está vivendo agora. E acho que isso me aproximou um pouco desse momento. Então, acho que o surgimento de uma doença nova, principalmente uma doença infecciosa, é sempre cercado, né, de muito medo, de muito susto, espanto, de muito isolamento, que ele coloca aqui. No nosso caso, o Covid tem essa ideia do isolamento para prevenir a transmissão, mas também esse isolamento no sentido de temer o desconhecido. E aí eu me senti muito representada por esse questionamento, né? Quando surgiu o HIV, foi mais ou menos o que a gente viveu hoje em relação a essa sensação de estar diante de uma doença desconhecida e potencialmente fatal. Isso foi lá na década de 80. Os primeiros casos surgiram em 1981. Os primeiros relatos são casos de pacientes americanos que desenvolveram, na época, uma pneumonia que não era muito conhecida. Hoje a gente conhece bem, a gente trata em casos de paciente com HIV, e também doenças de pele. E aí, a partir disso, novos casos foram surgindo. E no ano seguinte, em 1982, ainda não se sabia a causa, ainda não entendia como era transmitido, o que causava no organismo, mas eles deram um nome para os pacientes que vinham com essa síndrome, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, que na sigla em inglês é AIDS, em português seria SIDA. Na literatura em português ou em espanhol, quando vocês lerem algo relacionado a SIDA, é a mesma coisa que AIDS. E aí, naquela época, o que eles sabiam é que pacientes, pessoas que antes eram
saudáveis, na maioria dos casos, pessoas jovens, e nessa época os primeiros casos foram reportados em homens gays. Sabiam-se que eram pessoas saudáveis que haviam desenvolvido um problema no sistema imune. Por isso que eles colocaram o nome como síndrome, que era algo ainda que não tinha um nome, não era uma doença específica, mas era uma síndrome de alguém que adquiriu uma deficiência imune, não era alguém que nasceu com aquilo, né? Alguém que por algum motivo se tornou imunodeficiente. E aí, por isso, foi escolhido dar esse nome. Naquela época, havia esse conceito pejorativo, né, de chamar de doenças dos 5Hs, em inglês, que eram homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, que eram pessoas que utilizavam heroína injetável, e hookers, que são os profissionais do sexo em inglês. Então, embora eu trouxe isso para ilustrar e para a gente ter informação, mas é muito importante que a gente não continue perpetuando essa ideia. Primeiro, porque isso leva a estigma, né, de se associar a uma doença com um grupo específico. E segundo, que isso não é verdadeiro mais, sobretudo agora em 2021. Não é uma doença mais de um grupo, é uma doença que está relacionada a determinada exposição ou a determinado comportamento e em alguns casos, alguns grupos sociais podem estar mais expostos a esse comportamento. Mas hoje não faz sentido mais a gente relacionar o HIV a grupos específicos de pessoas. É uma doença que qualquer pessoa que estiver em contato pode contrair, e isso não está relacionada à moral, né? Se aquela pessoa é ou mais moral do que outras. A gente tem pessoas com HIV, mulheres casadas, homens heterossexuais, crianças, independente do grupo social e do comportamento. Então, é muito importante a gente não perpetuar, mas naquela época, diante do desconhecido, a gente tende, né, a perpetuar muitos estigmas. Em 1983, finalmente o vírus foi isolado, e 3 anos depois ele recebeu o nome de vírus da imunodeficiência humana. Então, o vírus que causava aquela síndrome, a síndrome da imunodeficiência, e humana porque a gente tem outros vírus que causam infecções em primatas, em outros animais. Então, como esse vírus é específico, ele causa doenças somente nos seres humanos, esse foi o nome. Então, em inglês é o HIV, né? E em português seria VIH. Nessa época, então, o cenário que se apresentava era um cenário de desinformação, de preconceito, de medo, de perseguição às pessoas que tinham diagnóstico, e um cenário de sentença, né? Uma vez que você apresentava a infecção pelo HIV, uma vez que você recebia o diagnóstico, o que se esperava era o adoecimento e morte, não havia muito o que fazer. Então, era um cenário de muita tristeza, muita incerteza e muito preconceito. Mas, desde aquela época, e eu trago isso porque é algo que eu gosto muito dessa manifestação, desde aquela época já existiam cenários de acolhimento, cenários de busca de trazer melhores condições de vida para as pessoas infectadas e buscas muito, digamos que, ansiosas, com muito desejo de encontrar o tratamento e encontrar a cura, que é algo que ainda nos move. E aí eu trouxe essa representação, que é um memorial, é o AIDS Memorial Quilt, que seria um grande cobertor em homenagem, que desde a década de 80, no início dos primeiros casos, alguns ativistas propuseram, e até hoje ele existe em Washington, nos Estados Unidos, que é um grande memorial que as pessoas que perderam pessoas queridas para o HIV, para a AIDS, elas podem ir lá e fazer representações artísticas aqui em forma de um cobertor. São vários cobertores que as pessoas montam e colocam lá como homenagem, né, aos seus entes queridos. E esse é um poema que está nesse memorial. Eu vou ler porque eu gosto muito desse poema. Ele diz: às vezes, quando pensamos em você, nós choramos. Às vezes, quando pensamos em você, nós choramos. Às vezes, quando pensamos em você, nós rimos. Às vezes, quando pensamos em você, nós rimos alto. Às vezes, quando pensamos em você, não posso acreditar que você se foi. Às vezes, quando pensamos em você, não posso acreditar que você se foi.
Ó, quão grande é o poder do amor. Eu gosto muito desse poema porque ele me remete a alguém que estava vivendo um luto, né? Por uma pessoa que faleceu por AIDS. E eu não sei, talvez alguns de vocês, eu vivi um luto recente. Na verdade, nos últimos anos, nós todos temos vivido luto, né? A nova pandemia do Covid nos colocou diante de muitos lutos em sequência. Então, na minha prática, muitos pacientes. E aí, esse poema traduz muito que essa experiência, né, de relembrar de as boas memórias e sorrir e chorar. E eu quis trazer isso para nos aproximar um pouco, né, de quando surgiu aquela doença nova, como as pessoas lidavam com isso. Ainda era muita desinformação, muito preconceito, muito medo, mas existia também essa disposição de continuar amando as pessoas, mesmo que fosse após a evolução delas para uma doença avançada que não tinha retorno, e a partir disso, dessa disposição, seguir buscando, né, respostas e tratamento. E isso, de fato, trouxe novos avanços. Aqui eu vou fazer um parêntese para a gente falar um pouco do que hoje a gente já sabe, né? Tudo começou, né, nessa época, a partir dessas perguntas. Então, hoje a gente já entende que o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, é esse vírus que vai agir a partir da destruição de algumas células do sistema imunológico. Então, o problema, digamos, que não é o vírus em si, é a ação que ele faz no nosso sistema imunológico. Então, a partir do momento que esse vírus entra no nosso corpo, ele habita alguns locais, digamos assim, e o principal alvo dele é essa célula que a gente chama de linfócito TCD4, que é uma célula de defesa. O nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa, ele tem diversos componentes e diversas células. E o HIV, ele vai atingir principalmente essa célula. E a partir disso, para que ele vá se replicando, ele vai destruindo essas células. E com o passar do tempo, em geral, com o passar de vários anos, essa destruição é tão intensa que isso coloca o nosso sistema imune muito fragilizado. O sistema imune chega num ponto que ele não consegue mais se atuar de forma perfeita. E aí é o que a gente... Opa, sumiu aqui, desculpa, acho que ficou faltando um slide. Ah, foi errado, desculpa. E aí é o que a gente chama de AIDS, né? Então, à medida que o vírus vai se multiplicando e destruindo os linfócitos, ele vai gerando uma fragilidade desse sistema imune, e quando o sistema imune chega numa fase em que ele está extremamente vulnerável, ele começa a não conseguir nos defender de doenças que pessoas com sistema imune intacto não desenvolverão. Então, são vírus, fungos, bactérias, alguns agentes que com o sistema imune intacto nós conseguimos barrar, e quando esses linfócitos estão tão destruídos a ponto de não conseguir mais barrar. E aí é o que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Como que esse vírus é transmitido? Então, ele é transmitido por meio de relações sexuais, independentes das vias, relações vaginais, anais ou orais, desprotegidas, então sem o uso de preservativo, com alguém que tem o vírus e que o vírus está sendo transmitido. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, precisa ser nesse contexto de relação desprotegida com alguém que tem o vírus e que esse vírus esteja se multiplicando. É uma forma de adquirir. Outra forma, a partir do compartilhamento de objetos contaminados, objetos perfuro-cortantes. Então, você vai ter o contato de algum objeto perfurante que vai injetar aquele vírus na corrente sanguínea. Ou de mãe para filho, uma mãe que esteja sem tratamento, uma mãe em que o vírus esteja se multiplicando, e aí durante o momento do parto, principalmente durante o parto, mas também durante a gestação e a amamentação, pode ocorrer essa transmissão. Então, todo esse conhecimento, ele foi desenvolvido nos anos e décadas posteriores ao surgimento do vírus. E a partir disso, alguns avanços foram acontecendo na década de 90. Então, lá no início da década de 90, o FDA, que é a agência americana que regula, né, o uso de medicamentos e
exames, liberou o primeiro teste rápido para o diagnóstico, que é um grande avanço, porque assim você consegue diagnosticar mais facilmente. No início do tratamento, era o uso, foi naquela época, né, que foi chamado de coquetel. Até hoje a gente escuta e acaba ouvindo esse termo, que eu acho que talvez nem faça mais sentido, a gente vai ver no cenário atual por que o nome coquetel talvez não faça sentido, mas lá naquela época, por que era coquetel? Porque eram muitos comprimidos, então eram mais de 10 comprimidos, em alguns casos os pacientes chegavam a tomar quase 20 comprimidos por dia, e aí por isso era um coquetel, né? Porque eram vários medicamentos. No início da década foi iniciado essa distribuição, o uso, né, do coquetel. Tem um filme muito interessante que mostra um pouco sobre esse início do uso da zidovudina, que é o Clube de Compras Dallas. Não sei se alguns de vocês já assistiram. É um filme que ele mostra, né, o quanto era pouco acessível e um tratamento caro, não disponível e tóxico. Então é interessante de ver como que nesse início era uma busca, uma corrida pela vida de fato. Nessa época se iniciou a disseminação de campanhas para uso do preservativo, e já nessa época foi percebido que o tratamento reduzia a taxa do vírus no organismo a níveis que ficavam quase indetectáveis, e isso reduzia as mortes em 40%. Então, se lá no início, na década de 80, era praticamente uma sentença de morte, aqui a gente já começou a ter uma certa perspectiva, então a reduzir a evolução, né, fatal da doença. E aí, no final da década de 90, é um avanço que até hoje a gente celebra e comemora muito. Foram aprovadas novas classes de antirretrovirais e a gente chama, a partir daí, da era HAART. A era HAART é um termo em inglês, em português a gente chama de era TARV, que seria a terapia antirretroviral de alta eficácia. Então, no início, a gente já começou a ter alguns medicamentos, mas ainda eram com uma eficácia não adequada, uma eficácia ainda não ideal, com um número muito grande de medicamentos, e a partir do final da década de 90, a gente já começou a ter mais disponibilidade de antirretrovirais de diversas classes, e isso melhorou o tratamento. Quando eu uso o termo antirretroviral, o HIV, eu não falei na parte dele, mas é o que a gente chama de um retrovírus. Isso tem a ver com a forma dele se multiplicar no nosso organismo. Então, quando a gente está falando de antirretroviral, a gente está falando de anti-HIV, medicamentos anti-HIV. Então, mas os termos que vocês vão ouvir, na maioria das vezes, é antirretroviral ou TARV, por isso eu não deixei assim. Mas nesse período, apesar desses avanços, a gente ainda tinha um número elevado, né, de mortes em pessoas jovens. E aqui eu trouxe algumas figuras mais famosas, né, que talvez não sei se todos sabem, mas a maioria deles é amplamente sabido que faleceram devido à evolução para AIDS. Então, o Cazuza, aqui o Fred Mercury, Nossa, esqueci o filme, gente. Esqueci o filme que conta a história dele, que também mostra um pouco disso. Se alguém lembrar aí, depois me manda a cola, que eu esqueci. E o Caio Fernando Abreu, que é um escritor brasileiro. Aqui também o Betinho, que foi uma figura extremamente importante na nossa história, né? Principalmente nas ações de combate à miséria e à fome. Então, são pessoas famosas, pessoas de relevância social que, infelizmente, morreram por conta da AIDS. Mesmo numa época que já ainda havia alguns avanços, ainda havia evoluções muito desfavoráveis, né, da doença. E aí, nesse período, na década de 90, principalmente a partir dos anos 2000, a gente teve um avanço que é muito celebrado, assim, é muito digno de celebração e de trazer à memória, porque eu acho que é algo que a gente precisa manter e não deve retroceder de forma alguma. Acho que nós, no Brasil, de forma mais específica, conseguimos estabelecer ações muito exitosas, de muito sucesso. Então, o Ministério da Saúde estabeleceu, juntamente com governos estaduais e municipais, campanhas em massa para informar sobre a forma de prevenção, fez parcerias com organizações sociais e ampliou o acesso aos medicamentos
de forma que nós fomos o primeiro país que garantiu o acesso universal, o acesso gratuito a todos os cidadãos que necessitassem de tratamento. Então, isso foi um avanço extremamente relevante. Por quê? Porque isso significava que todas as pessoas com diagnóstico, e significa ainda que todas as pessoas com diagnóstico de HIV ou que já evoluíram para a AIDS, então é importante, né, entender que nem todas as pessoas que tiveram diagnóstico de HIV, elas têm o diagnóstico de AIDS. O fato de você ter o vírus não significa que você tem AIDS. A AIDS é só uma progressão, se fica muito tempo sem tratamento ou se tem um diagnóstico muito tardio. Mas todas as pessoas têm direito e têm um acesso garantido aos medicamentos. Por que que isso é importante? Primeiro, porque a gente diminui a mortalidade, então essas pessoas vão receber o tratamento. Isso faz com que elas possam viver bem, viver muitos anos, inclusive viver normalmente durante toda a vida, com qualidade de vida, sem riscos. E diminui também a chance de que essas pessoas transmitam para outras pessoas. Então, parcerias sexuais ou uso de, como a gente falou, né, de agulhas ou outros instrumentos cortantes e transmitir, ou mesmo a transmissão de mãe para filho, a transmissão também vertical, que a gente chama de mãe para filho, teve uma redução considerável, principalmente nas últimas décadas, porque hoje em dia todas as mulheres têm o direito de ter um exame durante a gestação. Na verdade, é um direito e uma orientação que todas as gestantes, independente do sistema público ou privado, e aquelas que talvez não tivessem esse diagnóstico e descobrem o diagnóstico na gravidez, o tratamento é iniciado o mais rapidamente possível com drogas eficazes para evitar a transmissão, e as crianças nascem sem contaminação, mesmo que a mãe seja positiva. Então, a gente teve um avanço muito grande a partir desse estabelecimento de políticas públicas coordenadas pelo Ministério da Saúde, mas que foram abraçadas tanto pelos governos estaduais, municipais e organizações da sociedade civil. Então, isso é um modelo. O Brasil foi um grande modelo para o mundo do controle do HIV. E aí, né, a partir desse cenário que eu falei, a gente teve, então, o aumento do número de medicamentos disponíveis, aumento do acesso ao tratamento, aumento dos serviços de atendimento, ampliação da prevenção, das campanhas, redução na transmissão vertical e algumas ações que foram e são extremamente importantes, que são o que a gente chama de PrEP e PEP. O que seriam isso? A PrEP é a profilaxia pré-exposição, o que seria pessoas que têm comportamentos que as coloquem em maior risco de adquirir o HIV, por exemplo, profissionais do sexo ou casais homo ou heterossexuais, em que uma das pessoas é portadora do vírus e a outra não é, ou diversos outros grupos, como pessoas trans, gays e outros grupos, ou qualquer outra pessoa que se expõe mais, então tem comportamento de risco, ela pode receber um medicamento que vai evitar que ela adquira o HIV. Então, se porventura ela entrar em contato com alguém que tem um HIV positivo, aquele medicamento vai ajudar a barrar a transmissão. Ou a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que seria o quê? Algo de urgência. Então, talvez alguém que não tem um comportamento de risco, mas que por acaso, em algum momento, se expôs, teve uma relação sexual com alguém que era infectada pelo HIV, ou com alguém que você não saiba o status, não saiba se é ou não, mas que acha que pode ter risco. É um medicamento que você pode, dentro de 72 horas, procurar atendimento e receber durante quase cerca de um mês, para evitar que aqueles vírus entrem na sua célula e se multipliquem. Então, a gente tem a PrEP e a PEP. Foram fundamentais, e é importante entender que isso não é algo que veio para fazer com que o uso do preservativo seja eliminado. O ideal é que as duas coisas sejam aliadas. Então, prevenções combinadas, uso de preservativo, quando necessário, uso da PEP e uso da PrEP só para populações que estão em mais alto risco, são terapias que, combinadas, transmitem
reduzem, desculpa, a transmissão do HIV na nossa comunidade. E é muito importante também que, quando a gente fala de prevenção, a gente fala muito de ofertar o melhor possível para pessoas diferentes. Quando a gente tem um julgamento, de certa forma, moral, eu acho que isso não deve ser ofertado, porque para mim não faz sentido, talvez para uma pessoa não faça sentido na tua rotina, na tua vida, no teu comportamento. Mas nesse caso, a gente está pensando numa população de pessoas que são diferentes, com comportamentos diferentes, com exposições diferentes, com facilidade ou não de aderir a medidas diferentes, e a gente precisa ofertar o máximo possível, porque o objetivo é vencer a luta contra o HIV na nossa sociedade, independente de quem ou de quais forem as medidas que a gente precisar tomar para que isso seja eliminado e para que a gente tenha cada vez mais qualidade de vida. Então, o cenário, né, a partir desses avanços, que é o cenário atual, é um cenário de acesso ampliado ao diagnóstico e tratamento, um cenário de maior conscientização, um cenário de políticas públicas. Nos últimos anos, a gente tem desorganizado isso um pouco, e acho que o último ano, né, que foi um ano de uma nova pandemia, né, aqui a gente está falando da pandemia do HIV, né, que começou na década de 80, mas que ainda é uma pandemia. E aí estamos no momento de uma nova pandemia, que é a pandemia do Covid, que demandou muito dos serviços de saúde, e aí a gente acabou focando muito no Covid, e algumas outras políticas públicas de saúde se desorganizaram um pouco, mas é muito importante que a gente tenha essa vontade de não perder tudo que a gente conquistou, a posição que o Brasil conquistou de exemplo mundial, e pelo contrário, de ampliar isso, né, de se tornar cada vez mais uma vitrine de controle da transmissão e da conscientização de informações. E hoje a gente também tem qualidade de vida. As pessoas que vivem com HIV são pessoas que detêm saúde, não são pessoas doentes, esse termo talvez não se aplique. São pessoas que, como qualquer outra pessoa com doença crônica, então pessoas que fazem tratamento para hipertensão, ou às vezes pessoas que têm hipotireoidismo, precisa tomar um remédio para tireoide, ou diversas outras doenças que demandam o uso de medicamentos crônicos, mas nem por isso significa perder qualidade de vida, significa restrição. Hoje, esse é o cenário que a gente tem e que, na verdade, a gente espera que seja cada vez mais comum, porque quanto mais precoce a gente tiver o diagnóstico, quanto mais cedo começar o tratamento, mais qualidade de vida e mais saúde a gente garante para pessoas infectadas pelo HIV. Aqui eu trouxe uma revisão para a gente, já que eu tenho certeza, né, que todos nós temos, não é a primeira vez que vocês estão ouvindo nenhuma dessas informações, e aí aqui algumas formas de transmissão do HIV, mas uma delas está incorreta. Alguém consegue identificar o que não faz sentido aqui? Então, a gente teria, né, formas de transmissão: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, mãe infectada para filho durante a gravidez, no parto, na amamentação e no uso do banheiro. Qual dessas ações não transmitem HIV? Alguém poderia dar um chute aí? A última, no banheiro. Banheiro. Exatamente. Isso mesmo, exato. Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. A gente ainda recebe pessoas com informações inequívocas. Então, eu adquiri por uso de banheiro, ou eu não vou usar aquele banheiro porque eu posso me contaminar. Na verdade, o uso do banheiro não transmite nem o HIV e nenhuma das infecções de transmissão sexual. Mas informações como essa e outras que eu acabei não colocando aqui ainda são muito disseminadas, e é muito importante a gente combater, né? Porque além disso ser falso, ser mitos, não são verdades, isso perpetua preconceito e desinformação. E aqui é o contrário. Eu trouxe algumas informações de medidas onde não acontece a transmissão, mas uma delas transmite. Então, eu vou ler: sexo desde que usado a camisinha corretamente, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalhas e lençóis,
talheres e copos, assento de ônibus, piscina, doação de sangue pelo ar. Qual ou quais dessas informações são em verdade, que são formas de transmissão do HIV? Instrumentos que furam ou cortam. Exato, foi exatamente essa. Aqui eu trouxe para pontuar, né, em relação a instrumentos que furam ou cortam. Isso também se aplica, por exemplo, ao uso de alicates, né, em manicure. Então, é sempre importante ter o objeto de uso pessoal. Em geral, isso é um risco muito, muito baixo de transmissão, gente. É assim, menos de 1% esse risco de transmissão. Porque precisa ter toda uma condição, mas é algo que a gente pode incentivar, né? Esse uso de medicamentos, de instrumentos pessoais. E aqui também a doação de sangue é um outro ponto que eu trouxe. Lá no slide anterior, a gente falou, né, de doação de sangue, que sangue contaminado. Há algumas décadas a gente podia ter isso, mas hoje em dia não faz mais sentido. Hoje em dia, todos os bancos de sangue fazem testes, tanto para a transmissão do HIV quanto de outras infecções, então não existe mais a transmissão do HIV a partir de doação de sangue. Então, não faz mais sentido alguém dizer, olha, eu tive uma infecção porque há 3 anos eu fui fazer uma cirurgia e recebi sangue. Não, o sangue hoje, ele é monitorado em 100% dos locais. Então, é sempre importante. E aí tem sempre uma pergunta, né, que eu questiono até para os pacientes. Qual que é a diferença, assim, se você adquiriu de forma A, B ou C? Não importa, isso não vai mudar quem você é, não vai te tornar inferior. Isso não vai mudar o tratamento, então eu não me importo da forma. Mas qual que é a importância? Uma doença de transmissão sexual, ou a partir vertical, de mãe para filho, ou do uso de substâncias compartilhadas, sempre tem outra pessoa envolvida. Então, a importância de saber isso não é para condenar e dizer, ah, você fez isso e adquiriu assim. Isso não vai mudar a forma de manejo, não vai acrescentar, mas isso vai implicar em cuidado com outras possíveis pessoas envolvidas. Então, é muito importante a gente focar, de fato, no que importa, ao invés de fazer disseminação de informações que não tem importância nenhuma no cuidado dessas pessoas que vão precisar de cuidado com HIV e ainda vão disseminar preconceito, né? E aí, onde a gente está? Eu trouxe isso aqui porque eu acho que talvez seja, para mim, o retrato do grande avanço que a gente está. Então, talvez vocês já tenham visto isso é um mote, né, atual, que a gente diz que indetectável é igual a intransmissível. O que significa isso? Significa que mesmo uma pessoa que tem HIV, se ela toma os medicamentos corretamente, ela se tornou indetectável, o vírus, quando colhe o sangue, não pode ser detectável, essa pessoa não transmite. Então, essa pessoa, mesmo tendo relações sexuais sem preservativo, ou mesmo tendo uma gestação, um parto e amamentando seu filho, não vai transmitir. Então, hoje, ter HIV não é sinônimo de transmitir HIV. A gente consegue barrar, né, essa cadeia, esse ciclo de transmissão. Isso é uma conquista, ou na verdade é um conhecimento relativamente recente da ciência, mas hoje a gente tem muita segurança em dizer, se é indetectável, você não está transmitindo. Então, além de tudo aquilo que eu falei lá no início, o uso de preservativos que tem que ser recomendado, a PrEP e a PEP, tratar as pessoas é uma forma de evitar a transmissão. E a gente teve recentemente, essa foi uma notícia que saiu há poucas semanas, talvez há menos de um mês, que foi liberado o tratamento com um único comprimido. Na verdade, os tratamentos que a gente faz hoje já são bem menos tóxicos e com quantidade menor de medicamentos, às vezes 2 ou 3, em alguns casos um pouco mais, mas não chega nem perto daquilo que a gente chamava de coquetel no início. E a partir de agora, ainda nem todas as pessoas que fazem o tratamento estão recebendo, isso já é algo mais
para os próximos, perspectiva futura, mas o tratamento poderá ser realizado com um único medicamento por dia. Isso, muitas vezes, é menos medicamento do que uma pessoa com uma doença como diabetes ou, enfim, com tratamento de colesterol recebe. Então, é um avanço muito grande. Então, hoje, a gente cada vez mais tem um cenário de entender que o HIV é uma doença crônica, controlável, com tratamento extremamente eficaz, pouco tóxico e que reduz a sua transmissão, que faz com que essa pessoa tenha uma vida que a gente pode chamar de vida normal. Então, qual que é o cenário atual, né? É um cenário de ainda incentivar a prevenção. Aqui, esse também é o dado divulgado recentemente, é um dado relativo a 2019, mas como eu disse, a partir de 2020, a gente ainda tem um pouco de defasamento em alguns dados por conta da pandemia, mas isso são dados brasileiros, né? A gente tem 920 mil, quase 1 milhão de pessoas que a gente diz vivendo com HIV, porque é basicamente isso, essa pessoa está vivendo com HIV, ela não está condenada, é uma vida, mas ela tem uma condição crônica, né? 90% dessas pessoas sabem que tem o vírus, então a gente ainda tem um número, né, de pessoas que não sabem que estão com o vírus, estão se replicando, provavelmente estão transmitindo e estão em risco de adoecimento e ainda não sabem. Então, são essas pessoas que a gente precisa diagnosticar e 69%, quase 70% das pessoas que sabem estão em tratamento. Então, a gente ainda também tem um número de pessoas aí que, mesmo tendo recebido o diagnóstico, ainda não iniciaram o tratamento. E hoje a gente não espera receber o diagnóstico, quanto antes tratar melhor. Então, a gente ainda tem muito a fazer, mas já temos avançado no combate aos estigmas, na melhora da qualidade de vida, na experiência de viver com HIV e nem por isso ter uma vida que restrita, uma vida com saúde, e a gente está num cenário de esperança, principalmente aguardando aí um momento em que de fato vamos ter a cura, né? Hoje o HIV não é uma doença curável, então a gente diz que a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, ela vai conviver o restante da vida em tratamento, mas temos tido alguns avanços. Isso aqui é muito importante porque todas as vezes, ou que eu vou conversar sobre HIV, como hoje, ou quando eu estou conversando com pacientes, essa é a pergunta. Eu vi uma notícia falando sobre a cura. Então, essa aqui são 3 notícias recentes, uma de 2016, mas as outras 2 bem recentes, de alguns meses e semanas, falando sobre isso. Então, como essas notícias surgem, a visão ainda de que talvez no próximo mês ou no próximo ano a gente já vai poder parar de tomar o remédio e ter a cura, mas isso ainda são dados de pesquisa, não são confirmações, mas são avanços. Essa matéria, né, aqui sobre a vacina é algo que eu gosto de pontuar, porque é um estudo, aí a gente não está falando de cura, né? Estamos falando de vacinar para evitar que as pessoas adoeçam, assim como o Covid ou qualquer outra vacina, mas é um estudo que está sendo feito aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e que tem demonstrado boas possibilidades. Então, o cenário, né, que a gente espera para as próximas décadas aí é um cenário completamente o oposto do cenário da década de 80, né? Um cenário de controle, de cura, de esperança e de fim de todos os estigmas e do sofrimento, que não é apenas pela doença, mas um sofrimento aí, digamos que social, por a gente ainda ter, de certa forma, mitos e preconceitos. Então, para finalizar as mensagens, né, diante desse histórico aqui, o sexo seguro, use preservativo, isso vale para todos. Se você apresenta um comportamento de risco, e aqui eu volto a pontuar, não é grupo de risco, é comportamento de risco, porque pessoas de quaisquer grupos sociais podem apresentar comportamentos de risco. Então, estão disponíveis o uso da PrEP, né, que são para pessoas que estão repetidamente em risco, ou o uso da PEP, casos excepcionais em que ocorreu uma exposição. Essa é uma mensagem interessante, faça exames rotineiramente, não sei quantos de vocês costumam fazer, é uma recomendação para toda a sociedade. Então, para profissionais de saúde, mas para todos. Fazer sorologias, pessoas com
com vida sexual ativa, não importa se são pessoas heterossexuais, monogâmicas, em casamentos de longa data, muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico nessas pessoas e às vezes um diagnóstico que tardou a ser feito por falta desse pensamento. Então, ocasionalmente, a cada ano, ou às vezes quando tiver em dúvida se teve ou não exposição, é importante fazer os exames, o teste do HIV e também testar outras doenças, né? Como as hepatites. Hoje a gente tem esses testes disponíveis no metrô, em clínicas que vão em diversos pontos da cidade, nos laboratórios. É importante a gente não alimentar os mitos e estigmas, né, na nossa prática profissional, no contato com as pessoas e até nos contatos que a gente tem na vida pessoal. Então, ser agente de boas informações e respeitar as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Acho que isso era um pouco dessa visão histórica que eu queria trazer, mas estou aberta aí para conversar e para as dúvidas. Dúvidas? Alguma coisa que faltou aí, que vocês querem trazer à tona? Eu vou dar uma olhadinha lá nas respostas. Doutora, Sim. eu acho que só uma colocação mesmo, assim, que hoje as pessoas ainda têm muito medo, né, e de dizer que tem o vírus, né, existe muito isso. Eu tive uma experiência não faz muito tempo com um colaborador da onde eu trabalhava, que a gente, na verdade, do ambulatório descobriu, né, por conta de algumas queixas dele, e aí eu e a doutora, a gente começou a investigar e acabamos descobrindo que ele era portador, né? E a gente percebe muito esse medo ainda, né, de dizer. Eu estou dizendo isso porque a gente acompanhou esse funcionário e ele sempre falava que ele estava com uma bactéria no estômago. Ele não falava porque teve emagrecimento, a perda de peso, né? E ele não dizia. E aí a gente acabou descobrindo que um ano antes, mais ou menos, uns 8 meses antes, ele teve uma doença venéreo, né? E ele escondeu isso. Né? Então foi orientado que ele passasse no infectologista, que ele fizesse todos os exames, e ele acabou não fazendo. E aí, mais para frente, quase um ano depois, veio o diagnóstico fechado e concluído, né? E hoje, na verdade, ele vive internado, e aí ele teve algumas lesões cerebrais, né? Ataxia. Então, assim, por conta do medo, talvez mesmo, de descobrir, né? E ele já sabia, com certeza, ele já sabia que ele era portador, né? Porque a gente, né? Não tem como não saber. Se você teve um relacionamento que foi duvidoso, né? Vamos falar assim, acaba que você já meio que desconfia. Então, eu acredito que com ele aconteceu isso. Mas para os colegas, ele não assume, ele continua dizendo que ele tem uma bactéria no estômago, que ele está em tratamento. É muito difícil mesmo. Você tem razão, assim, eu vejo muito isso, sim, inclusive, tanto nos serviços de atendimento, onde eu trabalho, né, quanto com pessoas que eu atendo, que ainda existe, e acho que por isso até que eu pontuo muito essa questão do estigma. Como ainda existem muitos estigmas, existe essa negação. Primeiro, a pessoa nega para si mesma, muitas vezes, porque ela acha que ter esse diagnóstico de alguma forma vai torná-la inferior ou vai ser um julgamento moral e não como algo que necessita de cuidado. Assim, eu digo isso porque independente das escolhas, são pessoas que precisam de cuidado, de saúde, como todas as outras pessoas. E quando a gente perpetua essa ideia, né, de estigma, isso afasta, isso atrasa o diagnóstico. E isso, como você falou, não são só em cenários de desinformação, cenários de pessoas bem instruídas, de qualquer um de nós aqui, que talvez tenha um diagnóstico, não sei. A impressão que eu tenho é que tem mais medo do preconceito do que da própria doença, né? As pessoas eles têm mais medo de sofrer o preconceito, de ficarem excluídos dos grupos que eles atuam, né? Ou que eles estão incluídos,
e do que o tratamento, do que assumir aquilo e fazer um tratamento adequado, né? Mas é exatamente isso. Eu tinha um paciente que ele não tomava o medicamento porque ele tinha medo de alguém encontrar em casa, e não tinha a ver com não querer se tratar. Então, eu acho que hoje a gente avançou tanto no tratamento que talvez, de fato, eu acho que são duas coisas que ainda colocam a gente em cenários de AIDS. Ou é esse estigma, então a pessoa prefere negar para que não seja revelado e que ela não seja vista como alguém inferior, assim, ou porque a gente são condições sociais precárias que a pessoa não teve acesso ao diagnóstico. Então são duas coisas, porque não é falta de tratamento, não é falta de conhecimento científico, que era há algum tempo, né? Hoje está relacionado mesmo ou com preconceito ou com falta de acesso. Então são coisas que a gente precisa melhorar. E acho que hoje tem diversas campanhas, hoje a gente tem informação na internet, eu falo para os pacientes, gente, hoje tem youtuber, TikTok, vai olhar, não é tabu, olha. E hoje uma coisa que fica claro é que não tem caro HIV. Não, fulano tem caro. Ele pode ser qualquer um de nós pode Sim. conviver. Então, não faz mais sentido, né, essa ideia enfim, mas ainda é algo que está muito arraigado, né? Tanto na E acho sociedade. que cidades menores ainda isso é pior, né? Porque as pessoas se conhecem muito, né? E conhecem famílias daqui, enfim, né? E eu acho que a notícia ela espalha de uma tal maneira, assim, Sim, apesar de eles se esconderem, mas as coisas acabam acontecendo, né? E as cidades do interior, eu acho que isso ainda piora um pouco, eu né? acho. Porque daí eles acabam ficando em casa mesmo, não querem sair, não querem se expor. Na verdade, no pensamento deles, eles estão se expondo para a sociedade, né? Sim. E uma coisa, e acho que agora, né? Imagina, a gente já tem tratamento que são 2 medicamentos, a gente tem alguns tratamentos que é um, né? Esse que chegou agora e já tínhamos outros. Eu acho que isso facilita, porque também tem uma coisa que eu sempre coloco para o paciente, que eu digo, ó, o diagnóstico é seu. Ele não é uma informação pública. Então você vai divulgar para quem você quiser. Porque às vezes é pesado você manter só para si, você quer alguém para compartilhar a experiência de uma doença, mas que seja alguém que você confie. E também é importante fazer contato com uma pessoa que talvez você teve contato que te transmitiu que não sabia, ou talvez você tenha um relacionamento de confiança fixo para quem você transmitiu, você precisa avisar essa pessoa. Então é importante você informar as pessoas que estejam em risco e as pessoas que você confia, mas o diagnóstico é seu, não precisa também todo mundo saber se isso não vai mudar em nada a vida da pessoa, né? Se isso não vai, enfim, qual diferença faz na sua vida se, sei lá, se o teu colega é ou não HIV, você vai continuar lidando com ele. Então, se é um ambiente de confiança, um ambiente que as pessoas vão ajudar a cuidar, é importante compartilhar para você não carregar isso sozinho. Mas não é algo que você precise ir na padaria e contar, ou ir no museu, não sair com uma carteirinha, porque também não vai. Então, eu sempre digo isso, assim, é importante você não olhar isso como um tabu, porque isso só dificulta o acesso ao tratamento, mas também entender que é algo que você vai compartilhar à medida que você se sentir Confortável, né? acolhido, Confortável, confortável. né? E assim, Isso. eu lembro que numa das conversas que eu tive com ele, eu ainda orientei, falei, né, você precisa entender e ter essa conscientização que você teve relacionamentos que nesse período na qual, né, você já estava infectado e a gente precisa entender para você avisar essas pessoas, né? Daí eu lembro que ele falou para mim assim: "Ah, mas como que eu vou falar?" Daí eu peguei e falei para ele: não, você precisa ter uma maneira de falar, porque você não fez isso propositalmente, né? Você não contaminou ninguém porque você quis contaminar, você também desconhecia, né, que você estava infectado, enfim. E aí ele falou para mim: não, mas eu não tenho como falar. Eu falei: calma, as coisas vão acontecendo, você vai colocar a cabeça no lugar, vai ter as orientações, vai ter a infecto, vai ter psicólogo e todo mundo vai te ajudar.
Isso é muito importante que você pontuou, porque nessa situação, às vezes, a gente pode falar, ah, mas fulano tem o lugar, tem o médico. Não é só uma questão de tratamento com remédio, né? É uma questão que muda a vida da pessoa, que antes não tomava um remédio, agora vai tomar, vai ter que fazer vários exames, talvez vai ter que conversar com o parceiro. Isso influencia a vida dela de certo. Então, é um tratamento multiprofissional, precisa de um acompanhamento com psicólogo, às vezes com um nutricionista. Então, a pessoa, às vezes, essa ideia de que, teve o diagnóstico, é só ir lá tratar, é muito simplista, porque cada pessoa é uma, né? A gente tem pessoas que são mais práticas e vão lá e fazem, tem outras pessoas que sofrem um pouco mais até processar, tem pessoas, e isso a gente vê em notícias, né? De homens que descobrem e aí começam a fazer sexo com as mulheres para transmitir de propósito, ou situações no metrô de alguém com a seringa infectada que sai. Tem assim, as pessoas reagem de formas diferentes. Então, às vezes, a gente entender que, por mais que às vezes pareça simples, para cada ser humano aquilo vai chegar de certa forma, e não é só uma questão médica, é uma questão que às vezes vai precisar de um cuidado com psicólogo, de assistência social, às vezes numa situação mais vulnerável, nutrição, enfim, de vários suportes adicionais, como, mais uma vez, qualquer doença crônica, e a pessoa vai viver aí, muitas vezes eu falo, olha, você vai morrer de outras coisas. Não é o HIV que vai matar, é o que mata todo mundo, né? Velhice, câncer, infarto, enfim, mas ainda acho que acho que talvez hoje a gente esteja numa fase que a ciência avançou muito o tratamento e a gente precisa ainda falar e falar de novo, tanto sobre a prevenção quanto sobre esses desmistificar, né? Porque por mais que sejam pessoas com muita informação, às vezes ainda tem, enfim, preconceitos, medos que precisam ser aos poucos combatidos, digamos assim. E o Isso. doutor Google, às vezes, também complica um pouco, né? Exato. Eu sempre falo, procure informação, mas cuidado, porque às vezes é cada coisa, né? Pois Verdade. é. Obrigada, doutora. Nada. Doutora, obrigada. Foi uma palestra incrível. Foi excelente compartilhar os conhecimentos da doutora conosco, com o time. Acho que eu fiquei muito feliz com o conteúdo. Eu acredito que todo mundo que participou também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Boa semana para todo Parabéns mundo. mesmo. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.